E aí, pessoal? Hoje, nas rapidinhas do IGTV, nós vamos bater um papo sobre algo que eu considero extremamente importante, não só do ponto de vista técnico, mas também traz muita dúvida e traz muito preconceito, muitos estigmas, muitos paradigmas para a população leiga, para a população geral, que é a tal da anestesia geral. A anestesia geral tem uma história muito bonita. Antes do fatídico 16 de outubro de 1846, quando um cirurgião dentista chamado William T. Morton, através da demonstração pública no Salão Oval do Massachusetts General Hospital, pôs a dor para dormir, como colocava a manchete do dia seguinte no jornal local. Antes disso, operar um paciente era uma verdadeira tragédia. Lançavam-se mão de recursos dos mais variados, desde segurar o paciente na marra, colocar ele para morder um pedaço de madeira, até imergir um membro a ser amputado em um balde de gelo, ou oferecer ao paciente extratos de ópio misturado com bebida alcoólica. Era uma verdadeira tragédia. De fato, o século XIX veio a revolucionar a medicina, uma das grandes revoluções da medicina, o surgimento da anestesia geral. E afinal de contas, hoje, no século XXI, essa ainda tão temida e discutida e estigmatizada técnica anestésica que viabiliza cirurgias maravilhosas, desde procedimentos em neonatos, até mesmo intraútero, até pacientes acima de 100 anos de idade, do que se trata essa tal de anestesia geral, que tem um profissional médico anestesiologista que, diante do seu aparelho de anestesia e o tal do cheirinho, promover uma situação que vai colocar a gente numa situação que a gente pensa assim, ai meu Deus, será que eu vou acordar? O que será que vai acontecer comigo durante esse ato? Eu estarei nas mãos de profissionais, de pessoas que eu não conheço, eu estarei completamente vulnerável. Afinal de contas, o que é anestesia geral? A anestesia geral é uma situação clínica na qual o médico anestesiologista lança a mão de recursos, técnicas e drogas, buscando obter 5 pilares. Primeiro pilar, analgesia, garantir que o paciente não sinta dor. Segundo pilar, hipnose, garantir que o paciente durma durante todo o tempo da cirurgia. Terceiro pilar, amnésia, garantir que o paciente não se lembre de nada. Estamos falando aqui da amnésia anterógrada, que é aquela que ocorre do momento em que você faz o medicamento até o término do efeito dele. Garantir que o paciente não se lembre de nada, ainda que o segundo pilar tenha microfalhas, ainda que essa hipnose tenha microdespertares, ele não vai se lembrar, é a amnésia. O quarto pilar é consequência dos 3 primeiros pilares. O quarto pilar chama bloqueio dos reflexos autonômicos. Ora, se eu boto o paciente numa situação que ele não sente dor nenhuma, se eu boto ele para dormir e não deixo ele acordar e não deixo ele lembrar de nada, obviamente que ele não vai se assustar, a dor não vai ter nenhuma chance de ativar o sistema nervoso autônomo simpático, a pressão arterial dele não vai subir, a frequência cardíaca dele não vai acelerar, não vai ter lacrimejamento, não vai ter secreções, a mão vai ficar morninha. É uma situação que você não vai entrar naquele quadro de fuga ou luta, que é aquele quadro quando você está no meio de uma rua e vê um Doberman de repente, você fica pálido, porque a adrenalina é liberada pela suprarrenal, e você está preparado para correr dele ou para enfiar a mão no focinho dele. É a reação de fuga ou luta perpetrada, regulada pelo sistema nervoso autônomo simpático, pela adrenalina e noradrenalina. Esses neurohormônios colocam a gente numa situação de lutar ou fugir. Então eles aumentam a pressão arterial, aumentam a frequência cardíaca, o que no momento de uma anestesia e de uma cirurgia é totalmente indesejado. Imagine vocês, um paciente com a pressão alta, o cirurgião manuseando um pequeno vaso dentro do cérebro, é catastrófico. Uma frequência cardíaca acelerada num paciente que tem uma placa de ateroma na coronária, às vezes ele vai operar de vesícula, você deixa ele sentir dor no meio da cirurgia, mesmo que ele não se lembre dessa dor, a taquicardia e a hipertensão dele no meio da cirurgia vai fazer essa placa ficar instável, ele recupera bem da cirurgia da vesícula, mas vai infartar 3 dias depois e vão dizer que é fatalidade. Não. Isso tem a ver com um manuseio transoperatório adequado. Não significa, gente, que quem vai infartar depois que operou, a culpa é do ato. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos recursos no intraoperatório para mitigar, deprimir, suprimir a chance de infartos. Dentre eles,
o controle da pressão e da frequência cardíaca, é o chamado bloqueio dos reflexos autonômicos, que, como eu disse, é consequência dos 3 primeiros pilares: uma adequada analgesia, um adequado sono e não deixar que o paciente se lembre. Esse quarto pilar, que é o bloqueio dos reflexos autonômicos, então, é uma consequência dos 3 primeiros. E ele é obtido a partir de drogas que botam para dormir, os hipnóticos, drogas que botam para tirar a dor, os analgésicos, e drogas que inibem a memória, né? Que são drogas amnésticas. O quinto pilar, que está em quinto lugar justamente por ser o menos importante, ele não é desprezível, mas é o menos importante, é o relaxamento muscular. Porque não é toda cirurgia que o cirurgião vai precisar de um relaxamento muscular para estar trabalhando. Uma prótese de mama, por exemplo, não precisa, uma mastopexia também não há necessidade, não é? Inúmeros procedimentos estéticos você não precisa de relaxamento muscular, não é? Muitos procedimentos que envolvem também o manuseio de partes moles não precisa de relaxamento muscular, mas outros sim. Por exemplo, toda cirurgia robótica e videolaparoscópica. Há gás carbônico que é injetado, há um gás carbônico que é injetado. Não vou gravar de novo por causa disso não, tá? Vocês podem dar umas risadas aí, não tem problema não. Então o cirurgião ele vai injetar um gás carbônico dentro da cavidade peritoneal para poder enxergar na televisão as vísceras, né? Se o paciente não estiver muito bem relaxado, esse gás vaza pelos trocáteres. Então é um exemplo em que o pilar relaxamento muscular vai ter que ser bem feito. Você não vai poder contar com relaxamento muscular consequente desses medicamentos, não vai ter que fazer curare mesmo. Um outro exemplo é uma laparotomia exploradora, na qual o cirurgião tem que abrir a barriga, rebater a musculatura, aí nós temos que fazer um relaxamento muscular mais específico. Vamos falar das drogas? Vamos lá. Vamos começar falando do pilar mais importante, a analgesia. Que drogas que a gente lança a mão para obter, durante uma anestesia geral, este pilar, analgesia? As drogas mais importantes, disparado em primeiro lugar, são os opioides, né? Os derivados da morfina, que derivam de uma planta chamada Papaver somnífero, que é a mesma planta que dá origem também à heroína, que é um opioide, que causa problemas sérios, né, mundo afora, no que se diz respeito ao tráfico de drogas. Então, são drogas da família da heroína, os opioides. Só que, obviamente, manuseados pela indústria farmacêutica, trazer muito mais benefícios que riscos. O protótipo é a morfina, foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, nos soldados que sentiam dor, igual a gente vê nos filmes. E os utilizados durante uma anestesia geral são muito mais potentes que a morfina. Por exemplo, o sufentanil, que é o mais potente deles, muito usado em anestesias gerais para via intravenosa, para dar o pilar analgesia, o sufentanil é 1000 vezes mais potente que a morfina, isso mesmo. Abaixo dele, o fentanil, que é o mais utilizado no mundo, não tem droga mais utilizada do que o fentanil, tá? Daí o nome do nosso canal, até Fentanyls, né? Fazendo uma alusão a esse importante opiáceo, é 100 vezes mais potente do que a morfina. Abaixo dele, o alfentanil, 10 vezes mais potente do que a morfina. E nós temos o remifentanil, que destaca-se principalmente pelo seu perfil farmacocinético. É uma droga que pode ser feita em bomba de fusão, as outras também podem, mas ele se destaca nesse aspecto porque ele não depende do fígado e dos rins para ser eliminado. Então ele tem ótima performance metabólica, mesmo em pacientes idosos, nefropatas e hepatopatas. Então qualquer um desses, remifentanil, alfentanil, sufentanil, né, todos esses que eu falei, fentanil, né, alfentanil, todos, o anestesiologista administra no início da anestesia pela via intravenosa, um deles, né, para obter o pilar analgesia. E a morfina, especificamente, não é utilizada dessa forma. Ela é feita intravenosa só para combater a dor aguda no pós-operatório. Se o paciente acorda com dor, a gente faz doses de morfina. Ou na RAC ou na peridural para obter analgesia de 24 horas no pós-operatório, como a gente faz em cesarianas e outras cirurgias. Quando a gente nem faz anestesia geral. E pode ser feita também combinada uma anestesia geral. Às vezes é uma cirurgia que vai doer muito no pós-operatório, a gente faz uma anestesia geral e faz uma RAC, uma peridural, que vai até ajudar a gastar menos anestésico, gastar no sentido de poupar o paciente de efeitos colaterais, e a gente faz a morfina também na RAC ou na peridural para potencializar a analgesia no pós-operatório. Observem vocês a versatilidade dos opioides, drogas muito importantes, tanto no pilar analgesia de uma anestesia geral, como no sentido de resgatar o paciente da dor aguda ou de proteger o paciente nas próximas 24 horas, sendo anestesia uma anestesia geral combinada a RAC ou peridural, ou sendo uma peridural pura ou uma RAC pura, como se faz numa cesariana, por exemplo. Hipnose. Bom, a hipnose
ela vai ser obtida principalmente por esse que está aqui atrás, que são os anestésicos inalatórios. Isso aqui é um exemplo de vaporizador, porque, ao contrário do que muitos dizem, o cheirinho do anestesista não é um gás, não. É um líquido volátil, que é vaporizado por um vaporizador, né? Oxigênio e ar comprimido saem da parede, entram aqui na central de gases, né? Que misturado com o halogenato, que é transformado da forma líquida para gasosa, penetra através do tubo ou de uma máscara laríngea ou mesmo de uma máscara comum pela traqueia, brônquios, chega até o pulmão, passa do alvéolo para a circulação e chega até o cérebro. Os agentes inalatórios são hipnóticos importantíssimos. Aliás, são analgésicos também. Eu esqueci de falar deles no pilar analgesia. Só que a analgesia não é o pilar mais importante deles. O principal pilar deles é a hipnose. Nós temos os agentes venosos hipnóticos também para tirar a consciência. Porque esses aqui, os inalatórios, tiram a consciência só de você ficar inalando. Só que um adulto não vai tolerar bem ficar sentindo esse cheiro, né? Uma criança, às vezes, não tem jeito de pegar uma veia. Então a gente é obrigado a colocar máscara numa criança. Só que aí eu não usaria esse aqui não. Porque esse aqui não se presta para indução inalatória com o paciente acordado, não. Porque ele irrita muitas vezes a hélice. Teria que ser um amarelinho, que é o sevoflurano. Ou um antigo que tinha, da tampinha vermelha aqui, que é o Olotan, que está ficando meio de lado pelos efeitos colaterais, tá? Então vamos falar dos outros hipnóticos. A gente está no pilar hipnose. Propofol, etomidato, benzodiazepínicos, barbitúricos. Lembra que eu falei com vocês numa outra rapidinho do GTV? São aquelas drogas que agem potencializando o GABA, né? Drogas GABAérgicas venosas. Elas podem ser usadas em dose única ou contínua, no caso de uma anestesia venosa total, quando a gente não vai usar os halogenados, os inalatórios, né? Aí a gente pode fazer uma combinação, por exemplo, de remifentanil, que é um opioide que vai tirar a dor, com propofol, que vai tirar a consciência. É uma ótima combinação, por exemplo, né? Outras drogas que eu esqueci de falar no pilar analgesia, né, que a gente já está no pilar hipnose, só voltando para a analgesia um pouquinho, que eu esqueci de falar, os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como clonidina e desmedotemidina, são muito utilizadas, tá, dentro do pilar analgesia. Magnésio, lidocaína são muito utilizadas também, todos esses com a vantagem de não deprimir a respiração. Tá? Porque os opioides que eu tinha falado, eles podem causar náuseas, vômitos, prurido e depressão respiratória. Tá? Voltando a falar lá do pilar analgesia. Por isso que pacientes têm que ficar às vezes meia hora na RPA, na recuperação pós-anestésica, porque quando eles acordam bem demais por conta do nível ainda alto de opioide na circulação, porque eles estão sem dor nenhuma, o mesmo opioide que faz o paciente acordar bem demais pode deprimir a respiração, porque a depressão respiratória no centro inspiratório é um dos efeitos mais temidos do fentanil, do alfentanil, do sulfentanil, falando do pilar analgesia. Então eu brinco com os residentes, o paciente quando acorda bem demais, ele pode estar com muito opioide na circulação ainda, então ele pode fazer apneia. Então é um motivo a mais para tomar conta. Voltando ao nosso pilar hipnose, falamos dos halogenados, falamos dos GABAérgicos, propofol, barbitúricos, etomidato, né? E temos também a cetamina, que produz uma hipnose diferente, que ela não é GABAérgica, ela é dissociativa e também ela tem um componente analgésico potentíssimo. Então, vocês percebem que muitas drogas participam dos dois pilares, né? E falando agora especificamente dos agentes inalatórios, né, que são derivados daquele éter utilizado lá pelo William T. Morton, né? São derivados do éter, exceto o alotano, os demais são todos derivados do éter. São os únicos anestésicos capazes de produzir sozinhos 5 efeitos. Só que hoje em dia a gente não usa eles em concentrações tão altas para produzir tais efeitos, que pode ser perigoso, né? Nós usamos ele em concentrações baixas mais para produzir a hipnose. Inclusive, em alguns procedimentos em que a gente usa concentrações muito baixas, como anestesia geral para cesariana e cirurgia cardíaca, o paciente pode ter despertar. Então é importante monitorar com bis. Em anestesias venosas totais, quando a gente não usa agente inalatório, também é importante colocar o bis, né? E o bloqueio neuromuscular, o relaxamento muscular, é consequência ao uso de todas as drogas que eu falei, né? Agora, quando a gente quer relaxar para valer, tem que usar os curares, seja succinilcolina ou usar despolarizantes, né? Que é o pancurônio, vecurônio, atracúrio, cisatracúrio, mas aí a gente usa mais em caráter para aqueles tipos de cirurgia que você tem necessidade realmente de estar usando, tá? Porque o relaxamento muscular produzido pelos halogenados, ele não dá conta para determinados tipos de cirurgia, mesmo sabendo que eles têm ação direta medular e relaxam bastante. Ok? É isso aí, pessoal.